A estrada estava completamente escura, como se a noite tivesse engolido qualquer vestígio de luz. A única coisa rompendo aquele silêncio denso era o motor cansado da velha Brasília amarela, resmungando como um animal ferido. E então, as luzes falharam pela primeira vez. Um estalo, um curto, e os faróis piscavam, acendiam, apagavam, acendiam, até sumirem de vez. A escuridão tomou tudo, e foi nesse instante que ela apareceu. No meio da estrada, iluminada apenas pelo brilho fraco da lua, uma mulher parada, imóvel, com um vestido branco que parecia flutuar apesar do vento inexistente. Seu cabelo loiro cobria o rosto, e era impossível ver qualquer traço da sua feição. O coração do motorista quase saiu pela boca. Com as mãos trêmulas, ele bateu desesperadamente no painel até o farol voltar à vida. E quando a luz se acendeu, a mulher sumiu, do nada, como se nunca tivesse estado ali. Mas quando os faróis piscaram novamente, por um breve milésimo de segundo, ele viu um brilho dourado de cabelo bem ao lado da janela do motorista. E então a luz apagou outra vez. Horas antes daquele encontro aterrorizante, João Miguel, um homem simples, acostumado com o ritmo da roça, seguia a mesma rotina de sempre. A Brasília velha era sua companheira de anos, amassada, barulhenta, com o estofado poído e o cheiro de gasolina impregnado. Aquele era o último trajeto do dia. Um caminho que ele já fazia de olhos fechados, como gostava de dizer. Mas a floresta tinha seus próprios olhos. E naquela noite, parecia que ela o observava. A lua estava alta, mas estranhamente opaca. O vento soprava de forma irregular, como se algo sussurrasse entre as árvores. João já havia ouvido histórias sobre aquela mata, gente que se perdeu para nunca mais ser encontrada, luzes estranhas entre as árvores, vultos que atravessavam a estrada correndo. Mas ele nunca acreditou, até aquela noite. Alguns dizem que a floresta era amaldiçoada desde os tempos antigos. Outros juram que ali havia sido palco de algo terrível, um ritual, um crime, um pacto quebrado. A verdade ninguém sabia, mas todo mundo evitava passar lá tarde da noite. João, porém, não tinha escolha. Era o único caminho. E foi então que os faróis começaram a falhar pela primeira vez. Uma piscada aqui, outra ali, o suficiente para deixar a estrada com buracos de escuridão. A Brasília parecia sentir medo. O motor perdia força sempre que a luz apagava, como se a própria energia do carro fosse sugada. E no rádio, que nem estava ligado, João ouviu um chiado baixo, algo como um suspiro. Quando os faróis finalmente se apagaram completamente, João encostou o carro. Não havia o que fazer, era escuridão total. Só que algo estava errado, muito errado. A escuridão parecia sólida, quase viva, arrepiante. E aí, no retrovisor interno, ele viu, atrás do carro, parada no meio da estrada, a mulher, branca, imóvel, loira, face invisível. O vestido dela tremulava como se estivesse dentro d'água. João gelou. Tentou dar partida. O motor tossiu, engasgou, morreu. E então a mulher deu um passo, depois outro, em direção ao carro. A luz voltou num clarão repentino e ela desapareceu. Foi nesse momento que João percebeu. Ela só existia na escuridão. Só aparecia quando a luz morria. Quando o farol apagava, ela estava lá. Quando acendia, ela sumia. Mas cada vez que a luz falhava, ela surgia mais perto, muito mais perto. O silêncio dentro da velha Brasília era quase insuportável. João respirava rápido, tentando manter a calma. Ele sabia que não podia, de jeito nenhum, deixar a luz apagar novamente. Mas a floresta parecia querer isso, parecia esperar. Foi quando ele ouviu um arrastar leve, bem no vidro traseiro, como se uma unha percorresse lentamente o vidro sujo, arranhando, riscando. João virou devagar, quase sem coragem, e por um instante, antes da luz piscar, ele viu o vidro embaçar, como se alguém tivesse soprado ali. A luz tremeu, e no milésimo de segundo em que ela falhou, uma mão pálida apareceu colada no vidro. A luz voltou, a mão sumiu. João acelerou o carro. O medo ganhava força no peito, e ele só queria sair dali.
ver o portão da cidade, ouvir cachorros latindo, qualquer coisa que fosse viva. Mas quanto mais acelerava, mais parecia que a estrada se estendia. As árvores ficavam maiores, a escuridão entre elas mais densa, e a sensação de que algo caminhava acompanhando o carro pelo lado esquerdo crescia. Ele olhou rapidamente pela janela lateral. Nada, só as sombras. O farol piscou. E então ele viu uma figura acompanhando o carro pela floresta, movendo-se com passos suaves, lentos, quase flutuando. Era ela. A floresta não era comum. Não era apenas escura. Era como se tivesse sido feita para esconder algo. Algo antigo. Existiam histórias no vilarejo. Causos sussurrados no bar, no açougue, na feira. Naquela mata, moço, ninguém morre de verdade. Minha avó dizia que lá tem alma que nunca encontrou caminho. Dizem que mulher de branco protege a mata ou condena quem passa. Alguns falavam que uma mulher havia sido sacrificada ali, décadas atrás, num ritual feito para acalmar a floresta. Outros diziam que ela fugia de alguém e morreu tentando pedir ajuda. Mas todos concordavam com uma coisa: a maldição nunca terminou. A estrada finalmente mostrou a placa que anunciava o fim da mata. Quase em casa, quase seguro. Mas quando João viu a placa, o carro tossiu, falhou e morreu. A luz se apagou junto. Tudo ficou preto. A Brasília tinha virado um caixão metálico no meio da estrada. João tentou ligar de novo. Nada. Bateu no volante. Nada. Gritou. Nada. E então veio o pior. O som de passos, devagar, arrastados, aproximando-se pela direita do carro. Passos se pararam exatamente ao lado dele, a poucos centímetros da porta. João, tremendo, apertou o botão do farol. A luz acendeu e não havia ninguém, até o farol piscar. Quando a luz piscou, por menos de um segundo, João finalmente viu o que nunca deveria ter visto. O rosto da mulher. Não era um rosto. Era como se a pele tivesse sido apagada. Sem olhos, sem nariz, sem boca. Só um vazio branco, pálido, uma máscara deformada pelo nada. A luz voltou. Ela desapareceu, mas algo ficou. Um cheiro forte de terra molhada e uma marca de mão impressa na porta do motorista. Uma mão fria, úmida e humana. O silêncio voltou, profundo, absoluto. Mas dessa vez, João sabia que não estava sozinho. A floresta parecia sustentar a respiração, como se aguardasse o próximo movimento. Ele encostou a cabeça no volante, tentando pensar, quando... Toque! Um toque seco na porta do motorista. João congelou. Toque! Mais forte. O farol começou a enfraquecer, pulsando como um coração prestes a parar. Ele levou a mão lentamente até o interruptor, rezando para que a luz aguentasse. Toque! 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 Agora eram 3 batidas seguidas, ritmadas, quase educadas, como se a criatura estivesse pedindo permissão para entrar. A luz morreu e a batida parou. João acendeu o farol num tranco. Nada do lado de fora, mas o retrovisor interno estava apontado para baixo e alguém ou algo havia colocado a mão nele. O motor finalmente deu sinal de vida. Fraco, engasgado, mas respirando. João aproveitou o instante e arrancou com a Brasília, o carro tremendo como se fosse se desmontar a qualquer momento. A estrada finalmente começou a ficar mais familiar. Casas distantes surgiam nas laterais. Luzes fracas de postes, cada um piscando de forma irregular. Mas a sensação não ia embora. Ele sentia, sendo seguido. Olhou rapidamente pelo espelho. Nada. Olhou de novo. Uma mancha branca no canto da estrada, imóvel. Olhou uma terceira vez. Agora ela estava mais perto. A cada piscada de luz, a mulher surgia alguns metros mais próxima. Sempre parada, sempre encarando, mesmo sem rosto. Um salto impossível entre frames da realidade. João começou a perceber padrões. Ela só aparecia quando a luz apagava, o motor falhava, a escuridão tomava forma. Algo silencioso se movia. Ele desacelerava. E a pior regra: quanto mais medo ele sentia, mais rápido ela se aproximava. Era como se a criatura se alimentasse da tensão, da adrenalina, do desespero. A floresta havia escolhido um novo alvo,
e não largaria tão fácil. João parou finalmente no quintal de casa, suando frio. Seu vizinho, o velho Ademar, estava sentado na varanda, encarando como quem já sabia o que tinha acontecido. Ela te viu, né? Disse o velho, sem levantar da cadeira. João engoliu seco. Quem viu? Ademar suspirou. A mulher do escuro, a que mora entre os troncos, a que não aceita ser esquecida. João sentiu a pele arrepiar. Isso não foi coisa da minha cabeça? Não foi não, disse o velho, encarando o portão da floresta. E agora que ela te encontrou, vai voltar. João não queria ouvir aquilo. Queria dormir, esquecer, fingir que nada aconteceu. Mas Ademar continuou. Certas coisas da mata não seguem a gente só no caminho, João. Elas entram na vida da gente. A casa nunca pareceu tão silenciosa. João fechou todas as janelas, trancou as portas, fechou as cortinas, desligou o rádio, o relógio, tudo que fazia barulho. Mas o silêncio era pior. Ele se deitou, tentando forçar o sono, quando o vento começou a soprar lá fora. Um vento violento que sacudia a porta como se alguém empurrasse. E então os postes da rua piscaram, um por um, e se apagaram. A casa afundou na escuridão. Na sala, o relógio de parede parou. E João ouviu o som que nunca mais iria esquecer. Um vestido arrastando pelo chão. Dentro da casa, algo caminhava pelo corredor. Devagar, o som do tecido raspando na madeira vibrava pela casa inteira. João segurou a respiração. O barulho ficou mais perto, até parar, exatamente na porta do quarto. Um silêncio profundo tomou conta. E então a maçaneta tremeu. Primeiro devagar, depois com força, depois com a violência de alguém tentando entrar. João levantou, desesperado, e ligou a luz. No instante em que o interruptor clicou, o barulho parou. Ele abriu a porta com coragem que não sabia que tinha. Nada, mas o chão. O chão estava molhado, como se alguém tivesse deixado pegadas invisíveis pela casa. No dia seguinte, João não conseguiu trabalhar. Comprou um caderno, anotou tudo o que lembrava e decidiu investigar a mata. Foi atrás do velho Ademar, que relutou, mas acabou contando o que sabia. Essa mulher já apareceu para outros, disse ele, mas nunca tão perto da cidade. Isso é novo, perigoso. João perguntou o nome dela. Ademar não respondeu. Apenas apontou para um pedaço da mata e disse: se quiser respostas, comece procurando lá. E completou: mas não vá de noite. Ela adora quem chega no escuro. João decidiu ir até o local indicado pelo velho Ademar. Era uma trilha antiga, quase engolida pela mata, onde o capim crescia até a cintura. Quando colocou o pé ali, sentiu imediatamente que o ar era outro, mais denso, mais parado, como se a floresta estivesse observando. Cada passo fazia o chão render, e pequenas ossadas de pássaros, ratos e talvez algo maior apareciam entre as folhas. No fim da trilha, João encontrou um tronco caído, cortado de forma irregular. Parecia um altar improvisado, e nele, entalhada na madeira, havia a forma de uma mulher de cabelos longos, sem rosto, exatamente como a que apareceu na estrada. Ao mexer no tronco, João descobriu algo enterrado sob ele. Uma caixa metálica, velha, quase enferrujada. Dentro havia um diário. As páginas eram frágeis, manchadas, mas parte da escrita ainda podia ser lida. Ela não pode sair da floresta, mas se alguém voltar os olhos para ela, ela segue, e segue, até a morte. Mais adiante, apagar a luz é chamá-la. Ela precisa da escuridão para existir. E na última página legível: se algum dia alguém a ver fora da mata, a maldição terá se soltado. João sentiu um calafrio correr pela espinha. A mulher não estava mais presa à floresta. Ela o seguiu até a cidade. Logo depois de sair da floresta, João cruzou com um pescador do vilarejo, um senhor magro, com barba branca e olhos profundos. Tá mexendo no que não devia, disse ele, sem ser perguntado. Aquela mulher não gosta de quem cutuca o passado. João sentiu a garganta secar. O senhor já viu ela? O velho olhou para o horizonte, como se buscasse coragem. Vi, uma vez, há muitos anos, quando o meu menino sumiu.
João arregalou os olhos. Sumiu como o homem respirou fundo. A luz do lampião apagou, e quando acendeu de novo, só tinha o barulho dela arrastando o vestido dentro da mata. Ele segurou o chapéu com força, tremendo, e nunca mais encontrei meu menino. João voltou para casa apressado, tentando organizar as peças da maldição. Mas a cada hora que passava, a cidade parecia mudar. Os postes começaram a piscar com mais frequência. Os cachorros paravam de latir do nada. As crianças reclamavam de uma moça branca na janela. E João, tentando dormir, escutou passos dentro da cozinha. Quando foi ver, a janela estava aberta. E no chão, marcas de mãos, impressas na poeira. Pequenas no começo, depois maiores. Como se alguém estivesse entrando cada vez mais fundo na casa. Perturbado, João voltou ao velho Ademar. Ela está me seguindo até dentro da minha casa. O velho fechou as mãos, pensativo. Isso só acontece quando ela escolhe alguém, disse. E se ela te escolheu, é porque quer mostrar a história dela. João franziu a testa. História dela? Que história? Ademar suspirou. Ela não era sempre assim. Não. Antes de virar assombração, era gente, chamada de Helena. João arregalou os olhos. Um nome. Pela primeira vez, a maldição tinha um nome. E o que aconteceu com ela? Ademar desviou o olhar. O mesmo que pode acontecer com você. Naquela noite, João acordou com um barulho suave. Parecia alguém penteando o cabelo. O som era hipnótico, escovadas lentas, longas, repetidas. Ele se levantou devagar, seguindo o som até a sala. A luz estava fraca, quase morrendo. E no canto da sala, sentada na poltrona velha, uma mulher escovava o próprio cabelo. Os fios loiros escorriam como rios de ouro. Mas onde deveria haver um rosto, havia apenas o mesmo vazio branco. João quase gritou, mas o farol da rua acendeu, um único clarão entrando pela janela. E no instante que a luz tocou nela, a mulher virou a cabeça lentamente na direção dele. Mesmo sem rosto, João sentiu que ela o via. E então ela simplesmente desapareceu. A escova caiu no chão, mas os fios de cabelo ficaram ali. Cabelos longos, loiros, molhados, como se fossem arrancados de um corpo vivo. João ficou parado, congelado, olhando para aqueles fios loiros molhados espalhados pelo chão da sala. O ar estava pesado, denso, como se algo invisível estivesse esperando ele se mover. O relógio da parede marcava 3h03 da manhã. E, pela primeira vez desde que tudo começou, João sentiu dor. Uma pontada forte atrás do olho esquerdo, como se unhas geladas estivessem apertando seu cérebro. Ele caiu de joelhos. E no exato momento em que tocou o chão, os fios loiros se mexeram. Não com o vento. Se mexeram sozinhos. Eles se arrastaram até a mão dele, como se estivessem vivos. João puxou a mão instintivamente, mas era tarde demais. Os fios subiram por seus dedos, enroscando-se em seu pulso, subindo pelo braço como serpentes feitas de cabelo humano. Ele tentou arrancá-los, gritando sem voz. Mas assim que a primeira mecha tocou sua pele, uma imagem explodiu na cabeça dele, violenta e nítida. Um rosto feminino, sufocado, afogado em algo escuro. E depois, uma floresta cerrada. E a Brasília amarela, parada sozinha, sem motorista. E a mulher de branco atrás do carro, olhando para ele no escuro. João puxou o braço com toda a força e finalmente se libertou. Os fios caíram no chão como fios comuns, mortos. Mas no pulso dele havia uma marca, um desenho feito de arranhões. Parecia um olho, e esse olho o observava. Ou melhor, parecia observar de dentro da própria pele. Trêmulo, suando frio, João foi até o banheiro lavar o rosto. Mas quando olhou no espelho, o reflexo dele não reagiu imediatamente. O corpo dele mexeu. O reflexo só acompanhou um segundo depois. E ali, atrás de si, no espelho, a porta do quarto estava aberta. Só que João tinha certeza absoluta de que a deixará fechada. A Brasília amarela, a floresta, a mulher sem rosto, tudo parecia chamá-lo de volta. Como se a estrada da roça estivesse viva, esperando o retorno dele. A lâmpada piscou. 1, 2,
3 vezes. E então, a marca em seu pulso começou a arder, como se algo estivesse puxando João pela pele. Sem pensar, ele correu até o quarto e pegou as chaves da Brasília. Mas quando abriu a porta de casa, a rua estava vazia, silenciosa, mortamente silenciosa. E no meio da rua, bem no centro do asfalto, um feixe de cabelos loiros se estendia como um caminho, leve, brilhante, molhado, conduzindo para longe, conduzindo para a estrada, conduzindo para a floresta. A maldição queria ele de volta. E João sabia que, se não fosse, ela viria até ele. João seguiu o rastro de cabelos loiros pela rua deserta, lutando contra cada instinto que dizia para ele voltar. A marca no pulso ardia como ferro quente, pulsando num ritmo que parecia familiar, quase como se fosse o coração de outra pessoa batendo dentro dele. Ele entrou na Brasília e girou a chave. O motor falhou 1, 2, 3 vezes. Na quarta, pegou. O farol acendeu e o rastro de cabelos desapareceu, como se nunca tivesse existido. Mas a estrada à frente estava aberta, vazia, escura, quase convidativa. João respirou fundo e acelerou. As árvores começaram a fechar o caminho. A escuridão parecia mais densa do que antes. E, de repente, o farol apagou. Sozinho. O motor continuou ligado, mas a luz se foi. João sentiu o sangue gelar. No vidro lateral, algo se moveu. Um contorno. Uma sombra branca. Ele apertou o botão do farol. Nada. Tentou de novo. Nada. E então, bem devagar, uma mão pálida bateu no vidro da porta do motorista. 3 batidas secas. Taque, taque, taque. João não conseguia respirar. Suas mãos tremiam no volante. Ele apertou o botão do farol mais uma vez. Desta vez, acendeu. E a mulher estava ali, parada bem na frente da Brasília. Vestido branco, cabelos longos, loiros, escorrendo água. Sem rosto, apenas a superfície lisa, branca, infinita. Ele piscou. Ela desapareceu, mas o carro começou a andar sozinho. João tentou frear. O pedal estava duro, travado. A Brasília avançava em direção à parte mais escura da estrada. E então, um clarão, um choque, um barulho ensurdecedor. A visão dele escureceu. Silêncio. Total. 10 dias depois, a polícia encontrou a Brasília amarela parada no acostamento, a poucos metros da entrada da floresta. A porta do motorista estava aberta, a chave no contato, o tanque cheio. Mas João não estava lá. Não havia pegadas, não havia sinais de luta. Nada. Somente uma única coisa dentro do carro. Uma mecha de cabelo loiro, molhada, caída no banco do motorista. A perícia analisou. Não era humana. Não era animal, não era sintético, simplesmente não era de origem conhecida. A marca no asfalto, deixada pelos pneus, indicava que o carro freou bruscamente, como se João tivesse visto algo. Mas as câmeras da estrada não mostravam ninguém, nenhuma figura, nenhuma mulher, apenas o farol da Brasília piscando, sozinho, na escuridão. Na noite em que o caso foi arquivado, um caminhoneiro relatou algo estranho. Juro que vi uma Brasília amarela andando devagar sozinha no acostamento. E tinha alguém, ou algo, parado no meio da estrada. Uma mulher de vestido branco, sem rosto. O relatório foi ignorado, mas na última página, alguém rabiscou a caneta. A maldição não terminou, só mudou de motorista. Se você gosta desses tipos de relatos, já deixa seu like e se inscreva no canal Relatos Narrados.